Bom, e agora no Guerra e Paz, à altura de uma análise com o contributo do Luís Paixão Martins, que já aqui está. Luís Paixão Martins, que é especialista em comunicação. Germano. Obrigado, Marisa. Olá, Luís. Hoje em pé. Hoje Estamos em pé. Temos aqui... Ainda bem que trouxe calças. Ainda bem que trouxeste calças. E agora posso dizer em on no que te disse há bocado em off. É um prestígio porque és o primeiro português a ter aqui uma publicação numa rede social, aqui num slide do Touch nos meus referência no teu espaço, não é? É, e com algo que é a Guerra das Algas. Explica-nos lá o que é a Guerra das Algas que está a passar nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma brincadeira, não é? Chamar Guerra das Algas a este processo mediático, de algum modo, que envolve aquele lago sob comprido junto da Casa Branca e no qual tanto investiu o Donald Trump, não é? E, portanto, é nesse sentido, eu desisti, mas durante 2 ou 3 dias fiz uma espécie de ponto de situação irónico em relação à Guerra das Algas, porque estávamos a sair da guerra do Irão, a das algas é melhor, não é? Não faz mortos nem feridos, pois, não faz mortos nem feridos e é uma maneira de nós nos entretermos, mas enfim, se nós quisermos levar isto a sério, embora com alguma ironia, é uma passagem para uma fase nova da comunicação política da Casa Branca. Podemos talvez perder um pouco de tempo, gastar um pouco de tempo com isso, que é o seguinte. Digamos que o movimento MAGA, para simplificar, digamos, o rótulo do objeto da nossa conversa, o movimento MAGA introduziu um fator com uma certa originalidade, um certo ineditismo na democracia, na área da comunicação política, que é o facto de a mentira passar a ser um ativo de comunicação idêntico ao da verdade. As pessoas talvez não pensem isto todos os dias, mas nós vivemos numa sociedade em que um dos fatores da nossa capacidade de nos relacionarmos uns com os outros é falarmos verdade, não é? É um pressuposto. Sim, faz parte das regras do jogo. Se eu estiver na Avenida da Liberdade e uma turista alemã me perguntar para que lado é que é o Rio Tejo, ela supõe que eu vou dizer que não vou dizer que é para o lado do Saldanha, não é? Vou dizer que é para o lado da Baixa, não é? Pronto. É porque faz parte da nossa vida, de todos os dias, falarmos verdade uns com os outros. Na comunicação política a coisa é ainda mais gravosa, porque há uma espécie de contrato cívico entre os eleitos e os eleitores. Ao longo de toda a história da humanidade, encontramos milhares, milhões de mentiras, não é? Praticados pelos políticos em relação aos eleitores, mas sempre praticados como se fossem uma tática. Ou seja, a pessoa usa uma mentira para ganhar um argumento, não é? E de algum modo procura disfarçá-la, procura retratar-se, admite-se, etc. Na história dos Estados Unidos há vários casos desses, por exemplo, o I'm not a crook, do Nixon. Eu não... I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky, de Bill Clinton. Exatamente. That woman. That woman, yes. That woman, Miss Lewinsky. Pronto, e, portanto, há várias mentiras, mas são mentiras, chamemos de táticas, para uma pessoa se desenrascar de uma situação. Há uma tabela de classificação das mentiras do primeiro grau ao 10º, salvo erro, do Santo Agostinho, e é uma tabela baixa, não é? Cá em baixo é uma daquelas mentiras menos importantes. O que é que aconteceu com o movimento MAGA de Donald Trump? Transformaram a mentira num ativo político igual à verdade, não é? Portanto, é irrelevante para a comunicação política falar a verdade ou falar mentira. E isto que eu estou a dizer, sendo uma análise pessoal, é absolutamente objetiva, porque o grande ideólogo, digamos, da comunicação e do marketing do movimento MAGA, o Steve Bannon, anunciou isso várias vezes, não é? Explicou várias vezes que o inimigo, o adversário político do movimento MAGA não é o Partido Democrático, são os meios de comunicação social tradicionais, chamados de legacy, não é? E que o objetivo deles, o projeto político deles era enchê-los de shit, de porcaria, não é? Pronto. E é isso que a presidência de Trump tem feito, não é? Ou seja, estão sempre no ar, sempre com dados novos, grande parte falsos, não é? Mas é absolutamente irrelevante, faz parte, digamos, do dia-a-dia. E o que é que acontece? E essa parte é interessante. Nós agora já estamos numa fase diferente, já não é a mentira, é a treta, não é? Há um senhor que eu aprecio muito, que tem um apelido chamado Frankfurt, é fácil de perceber, que é um académico americano que escreveu um livro muito pequeno, uma obra sobre bullshit, chama-se On Bullshit,
portanto, a treta... Passou de shit para bullshit. Exatamente, a treta. E ele explica muito bem que a treta é muito mais perigosa do que a mentira. Porque a mentira, apesar de tudo, tem alguma coisa a ver com a verdade. É o oposto da verdade. E a treta não vem de lado nenhum. Não vem de lado nenhum. Pronto. E nós, com esta guerra das algas, estamos aí. Ou seja, estávamos todos a falar da rendição dos Estados Unidos perante o Irão, enfim, grosso modo uma rendição, e de repente, não é? Pegámos numa coisa. Eu sou um pouco mais velho do que tu, eu sou digamos, fui jornalista, como é mais ou menos público, e nessa altura, geralmente quando se fazia um noticiário e tal, no fim apresentava-se uma história destas, chamava-se um fait divers. Fazias um noticiário com histórias sérias e chegava-se ao fim para dizer adeus. Um elefante que fugiu do jardim zoológico. Sim. Ou talvez alguma coisa da política, mas engraçada, não é? Pronto. E chamava-se isso um fait divers e geralmente fechava-se com um fait divers. O que é que nós agora temos? Agora temos os fait divers transformados nas notícias principais. E, portanto, há 3 ou 4 dias que o grande tema da atualidade norte-americana, política norte-americana, é a guerra das algas. Eu de manhã, quando vou ao X ver o que é que se passou durante a noite nos Estados Unidos, o grande tema sempre é este, a guerra das algas, pronto. E, portanto, já estamos numa fase... E deixa-me só dar-te aqui um contexto, para quem não está mais ou menos por dentro. Aqui é o tal lago, o tal reflecting pool, que o Trump já mostrou, que faz uma reflexão, faz um reflexo maior ainda do que a altura das torres, das grandes torres, do Burj Al Khalifa, não sei o quê, e está a acusar que estas águas estão a ficar contaminadas. No outro dia umas senhoras tocaram nessas algas e foram presas, a verdade? Sim. O que é uma coisa, portanto, já tem essa consequência. Sim, qualquer pessoa que tenha uma mínima ideia de como é que funciona uma piscina sabe que a piscina tem que ter um sistema de renovação da água e que tem que ter uns produtos químicos ou sal para que a água não seja, para que não deixem lá esse tipo de plantas como as algas. Pelos vistos, não sei porquê, isso não foi tomado em consideração neste projeto enorme. É um caso engraçado, porque isto não existia, este problema, não é? Ou seja, havia lá um lago, pronto. Ele, na ânsia de atacar o Obama, isto coincidiu com a inauguração do centro do presidencial do Obama. E, portanto, ele, para fazer, digamos, a contraprogramação... Para contrapor. Em que houve discursos, nomeadamente do Michel, muito crítico. Exatamente. O que é que ele fez? Disse, vou tomar isto. Pronto. Isto correu mal, tentado a correr mal, e, portanto, mas só para dizermos que há aqui uma evolução... Isto há de ser estudado, digo eu, na história das nossas vidas. Digamos, não é habitual, é inédito, digamos, a mentira ser um fator tão importante da comunicação política numa democracia. Ou seja, geralmente nós associávamos a mentira, a comunicação de falsidade, a ditaduras, não é? Não era habitual, mas agora já nem é bem a mentira, é uma coisa que já nem tem parâmetros. E de onde vem? Já não é possível. Faz-me lembrar um pouco, estou a ouvir, ele durante muito tempo falou da questão do que ele diz solar winds, que na verdade são as eólicas, não é? E que fazem, e que provocam o cancro e que fazem não sei o quê, coisas completamente disparatadas, mas que ele insiste um pouco nisso e há pessoas que vão ali atrás daquilo. Mas isso deixa-me só... Mas isso pressupõe uma política. Sim. E isto não... Antirrenováveis. Pois, percebe-se? Ou seja, ele para defender uma política usa a mentira. Não é? Certo. Neste caso aqui não, é por isso que eu estou a dizer que é treta nesse sentido. Exato. Ou seja, não tem agenda que não seja exatamente. Meter algo, lá está, meter bullshit no processo da agenda mediática. Exatamente. E por acaso não tenho aqui a imagem, mas mandaste-me um boné verde, que é um boné MAGA, mas não é Make America Great Again, é Make Algae Grow Again. Portanto, fazer as algas crescerem. Depois é um ridículo de tal maneira que todas as pessoas mantêm-se com o assunto, mas o problema, isso é muito perigoso, não é? Como nós sabemos, porque não só, mesmo o fact-checking, não é? Ou seja, quando se está a criticar e a desmentir, estamos a provocar um efeito de propagação, não é? E, portanto, mesmo as brincadeiras têm todas um efeito de propagação. Luís, algo muito importante e interessante que vais explicar é isto, é que os populistas estão a mudar a sua atitude com os média. Nos últimos anos atacaram, tentaram abafar, criticaram, agora estão a comprar, condicionar, mandar. Não, é engraçado porque, voltando ao princípio das coisas que o Steve Bannon nos foi ensinando sobre o que viria a ser, nós é que talvez não tínhamos dado muita atenção a isso, mas o Steve Bannon foi muito importante, como o Elon Musk foi em relação ao atual mandato, o Steve Bannon em relação ao primeiro, não é? Na campanha populista. E depois ele continuou, não é? Ele teve nos 4 anos do primeiro mandato
de Trump na Casa Branca. Portanto, a ideia é um partido antissistema, um movimento antissistema, os média tradicionais, os média do legacy são o sistema e nós vamos fazer oposição ao sistema, não é? Pronto. Foi, no fundo, isso sempre que foi vendido. De algum modo, é isso que passa, por exemplo, nas conferências de imprensa, não é? Em que o Trump é muito agressivo em relação a jornalistas, não só nas suas comunicações gerais. Durante muito tempo, o contraponto a isso foi os médias sociais, não é? Porque há uma relação muito grande das grandes empresas, são 4 ou 5, talvez nem tanto, em relação das redes sociais com Trump, não é? Na outra vez, no outro mandato de Trump, o Facebook teve um papel importantíssimo. Cambridge Analytica. Exatamente, mas mesmo fora da Cambridge Analytica, não é? Teve um efeito, mesmo naquilo que era legal, não é? A Cambridge Analytica tem uns dados que não são legais. E curiosamente o mandato acaba... É o projeto Alamo. Sim, o projeto Alamo. Mas o mandato curiosamente acaba com o Trump bloqueado tanto no Facebook como no Twitter. Sim. Mas depois o Elon Musk comprou o Twitter. Eu estava até a pensar mais no projeto Alamo, que é um projeto até, digamos, legal, mas de grande envolvimento. Neste mandato foi o Musk, não é? Que, com o X fez esse trabalho. E, portanto, há ali digamos, o movimento MAGA está contra os órgãos de comunicação social. Deixou de estar, não é? Pronto, porquê? Porque os grandes financiadores do movimento também resolveram intervir nos meios de comunicação social, na CBS, nomeadamente, no TikTok também, com o TikTok na versão dos Estados Unidos, na versão americana, proximamente também na CNN. E, portanto, o que é que nós temos? Temos que aqueles que são pessoas, não é? Ou seja, as pessoas são atacadas. O Trump, ainda por cima, faz isso da maneira mais ostensiva possível, não é? Ele ataca quando as pessoas são substituídas e ele diz que foi graças a mim que foram substituídas. Pronto. E, portanto, há aqui uma diferença que é, digamos, à medida que o movimento MAGA tomou o poder, digamos assim, da mesma maneira como capturou o Partido Republicano, no fundo, não é? Exatamente. Também está a tentar capturar os média, está a haver uma alteração de comportamento em relação a isso, progressiva, não é? Passo a passo. E isso faz-me lembrar uma coisa que se é falado pouco, ainda não é tempo para isso, mas tem alguma graça, porque, digamos, em Portugal temos um partido que tem alguma relação, ou gostaria de ter, ou, digamos, de algum modo, uma inspiração do movimento MAGA, que é o Chega, e, por coincidência, também, de repente, passámos a ver que o Chega tinha interesse na privatização da RTP, não é? Portanto... Vês aí uma espécie de importação dessa... Sim, de algum modo, não é? Há várias coisas do Chega que são importadas, não é? E o facto de André Ventura estar sempre nas televisões significa que ele também acha que a figura dele é importante estar presente nas televisões, a utilização das redes sociais e a maneira como ele, mesmo assim, o movimento dele, os vários elementos do Chega, não necessariamente ele, realmente, ataca os outros meios de comunicação social, não é? Pronto. E agora, assim, caído não sabe bem de onde, temos o Chega a anunciar que vai ter uma iniciativa política relacionada com a privatização da RTP, sendo possível que isso tenha a ver com alguns financiadores relacionados com o Chega, não é? Portanto, de algum modo, os movimentos populistas não são muito diferentes dos outros partidos, não é? Quando chegam ao poder, deixam de ser contra o sistema e passam a tentar capturar o sistema. É o que está a acontecer nos Estados Unidos com a comunicação social. Temos aqui Stephen Colbert, que depois de muitos ataques de Trump viu o seu programa terminado, com Trump várias vezes a dizer que ele já não era o que era, que perdeu audiências, etc. E é um pouco o que estavas a dizer, não foi um despedimento direto, não é isso, da administração de Trump a Colbert, mas foi uma influência junto do que é opções da CBS e com sim, mas ficou claro que foi claro, porque o próprio Trump sinalizou isso. Que queria isso. Sinalizou isso. E possivelmente o próximo poderá ser a CNN. Sim. Digamos, há um movimento de compra de empresas, não é? E nesse movimento significa que provavelmente a diretora atual de conteúdos da CBS também ficará a ser diretora de conteúdos da CNN, não é? Portanto, vai haver uma aproximação ao movimento MAGA. A questão do TikTok, também muito relevante. Deixa-me só acabar uma coisa. No primeiro mandato aconteceu o mesmo, mas foi de uma forma voluntária com a Fox. Certo. Ou seja, a Fox foi o grande instrumento de comunicação
mais importante no meu mandato do que está a ser hoje em dia, mas continua a ser um movimento de comunicação. De facto, de algum modo, já no primeiro mandato aconteceu isso. A questão do TikTok, que curiosamente vinha já da presidência Biden na exigência que a ByteDance, proprietária chinesa do TikTok, para continuar a operar nos Estados Unidos, teria que vender a parte americana a um americano. Trump, depois, entretanto, já com Trump, o TikTok passa nos Estados Unidos a ter um proprietário americano. Entretanto, parece que o perigo chinês cai, porque no TikTok é bastante friendly nos Estados Unidos, ao que é muito também do que é a comunicação de Donald Trump, não é? Sim, o TikTok não tem. O TikTok é friendly, não é? E portanto não tem. Há ali um sentido de controle, não é? Também há ali um sentido de afirmação, de personalidade, não é? Ou seja, vou dobrar o. Sim. Havia dúvidas não dos conteúdos, mas do acesso a dados que os chineses poderiam ter dos usuários americanos. Sim, é mais isso, da chamada espionagem, não é? Em relação a isso, e esse, aliás, é o único aspecto que aparentemente preocupa, não é? Porque é esse aspecto a ser controlado, mas isso significa que o TikTok é um instrumento poderosíssimo na relação com os jovens, não é? O TikTok tem uma participação, o TikTok nos Estados Unidos tem uma participação, salvo erro, de 80% de capital americano. Foi um desses movimentos. Muito bem, então esta ideia que já lançaste um pouco no início e que é, no fundo, quase a conclusão da nossa conversa, é que a mentira na política passou de uma necessidade disfarçada a uma estratégia dominante, não é? Deixou de ser tática e passou a ser estratégica mesmo, não é? Ou seja, deixou de ser aquele elemento em que a pessoa usava para ganhar. É engraçado porque eu descobri agora, não descobri essa referência que vou fazer, mas descobri que a pessoa que escreveu em 1970, e eu julgava que era uma coisa recente. Portanto, em 1970, a Arendt escreveu que, relativamente aos filósofos do passado, a mentira tinha deixado de ser um fator que se usava num argumento e era um fator que passava a ser dominante. Pronto. Isso com as redes sociais passou a ser evidente, não é? Há aqui eu aceito que talvez não seja muito evidente hoje em dia, mas há aqui uma falta do gatekeeper, não é? Ou seja, no século XX tínhamos uma figura que no fundo era os jornalistas no seu coletivo, que eram quem fazia a triagem do que era publicado e o que não era, e nessa triagem havia algum tipo de preocupações, nomeadamente éticas e outras profissionais, que evitavam, digamos, um certo tipo de comunicação. Isso acabou completamente, não é? Primeiro pelas redes sociais e depois pela contaminação dos meios de legacy pelas redes sociais, não é? E, portanto, hoje em dia é muito difícil. Deixou de haver edição, não é? Hoje, como há um primado direto, o que é que acontece? Que as pessoas acabam por aparecer no ar a dizer o que entendem. E se for o caso do Trump, o Trump em cada... Isso está feito, não é? Esse estudo está feito porque ele nesse aspecto, por outro lado, também o que nós temos hoje na área da comunicação também nos permite saber realmente o que é mentira, porque ele está sistematicamente a ser desmentido ao minuto, claro, pelo fact-checking, não é? O problema é que isso acaba por ser um pouco irrelevante, não é? E, Luís, esse número de mentiras no presidente dos Estados Unidos, bom, em Gales, o Parlamento galês, isto é um facto, já aprovou uma lei que criminaliza a mentira na política. A pergunta é, isso é possível? É uma lei engraçada, porque a lei é em si também uma treta, desculpa a expressão. Não, porque no fundo o que é que acontece? Aquilo é uma proposta de lei Estamos a ver o Parlamento de Gales, só para contextualizar a foto. Partido secundário, não é? Não é um grande partido, é um partido de esquerda minoritário. E quando a proposta foi apresentada, ela foi muito discutida. As comissões que a discutiram disseram várias coisas que parecem razoáveis. É que quem é que decide o que é verdade e o que é mentira? Ou seja, as pessoas disseram que se nós criminalizarmos a mentira, estamos de algum modo a dificultar a expressão, não é? Pronto. Aquilo só tem efeito em campanhas eleitorais e outras iniciativas deste tipo, mas a versão final que foi aprovada é quase como se fosse uma recomendação. Claro. Portanto, ou seja, é no fundo uma recomendação, uma autorização legislativa, como diríamos em Portugal, talvez, para que um governo venha a legislar nesse sentido, no sentido de penalizar a mentira. É uma primeira, não é? Claro. Não há nenhum outro caso desses.
E é difícil que faça algum sentido.